Fala galera, Rodrigo aqui com vocês para mais uma aula de Alteryx e hoje encerrando essa maratona Alteryx aí de componentes da certificação Core, a gente vai aprender o último componente de todo o fluxo de trabalho, que é o Output. Output Data é usado para justamente salvar o nosso banco de dados, beleza? Então hoje é dia da gente aprender esse último componente. Para você que está chegando agora no canal e que ainda não conhece a ferramenta, antes de assistir esse vídeo, para aqui. Vai aqui na descrição do vídeo, vai aqui no canal, dá uma conferida nas playlists que a gente fez, na playlist que a gente fez do Alteryx, né, que a gente ensina a mexer na ferramenta desde o zero até chegar a esse momento que é do Output Data, beleza? Confere lá, curte os vídeos lá e depois vem aqui acompanhar um pouco mais do Output Data. Para você que está chegando agora e já conhece da ferramenta e quer conhecer um pouco mais sobre Output Data, muito bem-vindo, bora lá mexer comigo nesse componente. Pessoal, então aqui vamos para o nosso último componente da certificação Core Essential, que é o componente de output. Afinal de contas, todo projeto começa com input data ou com text input, né? E termina com o output data, que é o componente que vai nos ajudar a salvar o nosso projeto, tá bom? Como é que a gente configura um output data, tá bom? Sempre que você colocar um output no seu projeto, pode ver que ele não tem uma opção de saída nele, né? Ele só tem entrada. Por quê? Porque ele já é o final do seu fluxo, tá bom? Então, você vem aqui, ó, nessa seta para baixo. Quando você clicar nessa setinha no configurador aqui, ó, você vai vir na opção de Files e depois vem na opção de Select File. Nessa opção do Select File, você vai escolher aonde você quer salvar dentro do seu computador, o seu projeto. Aí você vai dar um nome para esse projeto que você quer salvar, esse banco de dados, né? E aqui no tipo você vai ter várias opções, ó. Então a gente tem desde databases, né, como do Alteryx, por exemplo, JSON, você tem o Hyper, que é a saída do Tableau também, né? Você pode salvar em CSV, entre outras, né? Então a gente tem uma série, até no Excel também, que eu vou mostrar para vocês depois como é que funcionaria o salvamento usando o Excel, tá bom? Mas aqui você vai ter essas várias opções. Aí, uma vez que você escolha, você dá um nome, clica no botão salvar, aí ele cai nesta tela. Ele aqui já está me trazendo pré-configurado porque eu estou usando a base de teste, né? Então, eu cairia nessa tela, onde ele vai te mostrar aqui, ó, o caminho do arquivo que você vai salvar. Tá? Então, este primeiro, ó, é um tipo CSV. Quando a gente está no CSV, ó, basta dar um run que ele faz o salvamento do arquivo CSV. O CSV, por default, cada vez que você der o run, ele vai acrescentando linhas no arquivo que você tem lá, tá? Então, por exemplo, eu estou em janeiro, eu vou dar o run, ele salva janeiro. Aí eu entro em março, em fevereiro. Dou run, ele salva as linhas de fevereiro. Depois estou em março, dou run, ele salva as linhas de março. E assim sucessivamente até chegar em dezembro. Então, o CSV, por default, ele vai, sempre que você der um run, acrescentar linhas. Só que nesse CSV, a gente tem um configurador aqui que chama-se Max Records per File. Não só no CSV, como em outros tipos de arquivos de saída também, tá? O que esse Max Record per File faz, né? O que isso faz, esse configurador? Se você vier aqui e colocar um número, então, por exemplo, ó, minha base, se eu olhar ela aqui, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, certo? Se eu vier nele aqui e falar assim para ele, ó, Max Record per File 3, quando eu der um run, o Alteryx ele vai criar para cada... Ele vai olhar para o meu banco de dados, né? Então ele vai olhar e vai falar assim, ó, eu tenho 6 linhas, beleza. Se o meu delimitador é no máximo 3, ele vai me criar 2 arquivos, cada arquivo com 3 linhas. Entendeu? Se eu tivesse 12 e colocasse 3, ele ia me criar 4 arquivos, cada arquivo com 3 linhas cada. Então, você consegue dizer para ele quantas linhas cada arquivo tem que ter. E aí ele já vai pegar seu banco de dados total e já vai quebrar respeitando esse Max Record per File que você estabeleceu aqui em cima, tá? Uma outra configuração que a gente tem usando de forma geral, né, em qualquer tipo de formato que a gente quer que saia a nossa base, é essa flag aqui, ó. Se você clicar nela, Take File,
você tem essa opção do append suffix to file e ele abre um field containing aqui. Esse aqui serve como o max record per file, mas ao invés de eu falar para ele quantas linhas cada arquivo tem que ter, eu falo para ele separar por determinado campo. Então, se eu vier aqui ó, e falar para ele assim, olhando para a minha base, ó, eu vejo que eu tenho, por exemplo, esse campo region, aí eu tenho a região sul, Midwest, Northeast, West e Midwest. Tá vendo? Ó, eu tenho aqui, ó, 2 Midwest, um Northeast, um West e 2 South aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu vier aqui e falar para ele o append por region, por exemplo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai criar várias tabelas, uma da região sul, uma da Midwest, uma da Northeast e uma da West. Então, ele vai olhar para o seu campo, vai ver quantas variações você tem e vai criar arquivos para cada uma delas, para cada uma das variações. Então, imagina que você quisesse criar pastas, uma pasta para cada região. Ou, de repente, eu quero criar a saída, uma base por cada cliente que eu atendo. Eu pego a minha base geral e falo para ele, ó, cria um append por cliente. Aí eu vou ter saídas para cada um dos meus clientes. Interessante isso, né? Então, eu crio saídas customizadas. Basta eu clicar nesse take file aqui, ó, e determinar qual é o campo que eu quero que ele faça isso. Aí, toda vez que eu processar, ele vai atualizar cada uma dessas pastas que ele criou para cada cliente, cada uma dessas tabelas, tá bom? Não pastas, né? Tabelas, porque é de fato o banco de dados que você está criando aqui, a saída do seu projeto. Beleza? Então, pessoal, agora aqui, ó, vou ensinar vocês a salvar um arquivo Excel, né? Se fosse um Excel, a gente tem uma configuração a mais que aparece aqui, que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então, eu venho aqui na setinha para baixo, File, Select File. Aí eu tenho que dar um nome, né? Então, o nome vai ser bd_alteryx. O nome da do meu arquivo, né? Do meu arquivo Excel. Clico aqui na opção de salvar, ó. O meu está aparecendo aqueles outros nomes que ele vai te mostrar alguns que você já tem salvo dentro do caminho que você está pedindo, né? Então, vai ser bd_alteryx, clico em salvar, aí ele me pergunta, e dentro desse arquivo, que é bd_alteryx, qual é o nome da planilha? Então, eu venho aqui e falo, o nome da planilha é teste. E dou um OK. Beleza? Ele me abre a configuração do Excel aqui do lado esquerdo. Ó. Então, ó, o Max Record per File eu também consigo manter para ele criar aquele critério. Tem o Take File aqui embaixo também, ó, que eu consigo também configurar. Mas se você separar, eu tenho aqui Output Options. Por que eu tenho isso? Olha só, para mostrar para vocês isso, primeiro eu vou trazer aquele arquivo que a gente pediu para ele salvar, tá? Então, por exemplo, ó, quando eu vier aqui no Alteryx, ó, já vou mostrar para vocês na tela. Estou só pegando o caminho dele aqui, tá? Onde ele salvou. Ó, o caminho que eu pedi para ele salvar meu arquivo é esse aqui, ó. DR em YouTube, vocês podem ver, ó. Que ele vai salvar no DR em YouTube, bd_alteryx e o nome da planilha vai ser teste, tá bom? Então, para ele, eu vou primeiro dar um run para ele criar esse arquivo, né? Então, agora, ó, ele criou, podem ver aqui, ó, bd_alteryx, estão vendo? Então, eu vou dar 2 cliques nesse bd_alteryx, ele vai abrir o Excel para a gente, ó. O arquivo chama bd_alteryx e dentro do arquivo tem uma planilha chamada teste. Estão vendo aqui, ó? E aí ele salvou as informações do meu banco de dados. Tudo bem? Vou fechar esse arquivo aqui, não precisa salvar alterações nele. Por que que eu tenho esse Output Option aqui? Se eu quiser, sem fazer nada, clicar no Run de novo, ele vai me dar um alerta. Ó. Recebi um alerta aqui, uma exclamação, que é Sheet Already Exist. Por quê? No Output Option, eu estou pedindo para ele criar uma nova sheet. Reparem que no caminho, ó, o caminho do salvamento, ó, ele colocou uma barra bd_alteryx.xlsx, que é o nome do arquivo. Aí ele colocou 3 pipes e depois escreveu o nome da planilha que ele está salvando. Então, ele está indo no arquivo Excel e salvando uma planilha. Como aqui eu estou falando para ele que cada vez que eu der um run eu quero que ele crie uma nova planilha, ele falou para mim aqui, ó, mas a planilha já existe, eu não consigo criar uma nova planilha dentro desse arquivo.
porque eu estou pedindo para cada vez que eu der o run, ele cria uma nova planilha. Então eu venho aqui e posso falar para ele assim, ó, append to existing sheet. Quando eu faço isso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai entrar na minha planilha teste, dentro do arquivo bdalterix.xlsx, e vai salvar novas linhas. Vai pegar essas linhas aqui e salvar, tá? Então é isso que ele faz. Se eu vier aqui e colocar, ó, overwrite sheet e der o run, ele vai acessar o arquivo bdalterix, remover a planilha teste e colocar uma nova planilha teste no lugar. E se eu colocar overwrite file, ele vai deletar o arquivo inteiro do bdalterix e vai salvar um novo. Ah, mas qual a diferença entre o bdalterix e o overwrite file e o overwrite sheet? Por exemplo, de repente você tem aí na sua área que usa o Alteryx, você tem um arquivo que é da área inteira, então o BD área, e cada analista tem a sua planilha. Então tem a planilha Rodrigo. Se eu falar aqui override sheet, o Alteryx vai sempre acessar esse arquivo BD área e vai remover a planilha Rodrigo. Agora, se eu colocar o overwrite file, imagina que tem as planilhas dos meus colegas, dos outros analistas na área, né? E eu coloco overwrite file, o que acontece? Como no meu arquivo eu só tenho a planilha Rodrigo, nele originalmente, o Alteryx vai pegar, vai remover esse BD área inteiro, com todas as planilhas, as outras que tinham, e vai salvar um novo BD área que só tem a planilha Rodrigo. Então, por isso que o overwrite file pode ser um problema, neste caso. Então, a gente usa o overwrite sheet quando eu uso um arquivo Excel que é compartilhado com mais pessoas. E aí eu quero ficar trabalhando só dentro de uma planilha nesse arquivo. Ou até mesmo você tem um cliente que você atende e tem dentro do arquivo desse cliente, você tem uma aba para tratar o contas a pagar, uma aba para tratar o contas a receber, uma aba para tratar as vendas, né? Uma aba para tratar a cobrança. Então, como você tem uma aba para tratar os reportes, então como você tem planilhas para cada um dos assuntos, você não quer fazer um overwrite do file inteiro. Você quer fazer um overwrite só do assunto específico, da planilha específica que esse fluxo trata. Beleza? Então, essa é a diferença entre o configurador do Excel e os demais, né? O do Excel, ele traz essas opções dentro dele mesmo. Os demais, você vai conseguir configurar por máximo de linha por arquivo, para ele criar várias tabelas, ou até mesmo por campo. E aí ele vai criar tabelas para cada registro que você tem dentro de determinado campo, como eu mostrei para, por exemplo, região. Tá bom? Bom, pessoal, então esse foi o último componente que é exigido na certificação Core, que a gente conheça para a certificação Core do Alteryx. Espero que vocês tenham gostado dessa maratona. Se você não viu todos os vídeos da maratona, dá uma olhadinha na playlist do Alteryx aqui embaixo. Tem vídeo ensinando a mexer a partir do zero e ensinando com detalhes todos os componentes que são pedidos na certificação, tá bom? Esse não é o último vídeo de Alteryx no canal, mas é o vídeo que encerra essa primeira etapa, que é aquela etapa básica intermediária da ferramenta, tá bom? Daqui para frente a gente vai começar a mexer em coisas mais avançadas utilizando esse software, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curtiu? Deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal. Ajuda a gente nessa meta aí de chegar até o final de 2020 com 1000 inscritos. E aguarde que na próxima tem mais. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.